Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de Fundamentos da Logística, né? Esse módulo aqui é dentro da formação integrada continuada, né, do FIC, né, para os menores aprendizes. Desculpa, eu continuo sendo o professor Humberto, vou acompanhar vocês aqui nessa segunda aula, fazer alguns comentários. Nosso vídeo pretende ter 15 minutos, espero que vocês tenham paciência, consiga ser acessível até o final. E vamos lá ao trabalho, lembrando que vai ter uma atividade valendo, uma pergunta valendo 2 pontos, tá? A nível de informação geral, muita gente está pendente ainda na atividade 1. Se vocês tiverem interesse em garantir esse ponto, por favor, podem responder lá que eu vou considerar nessa semana. Bom, nossa primeira aula falou sobre, foi bem referente ao título, ao nome que leva o nosso módulo, né? A gente falou bem dos fundamentos da logística, como surgiu essa área enquanto ciência, falamos da relação com os exércitos, a história, Egito, grandes generais, quais foram as influências disso e como ela se estruturou como ciência, tá bom? Então, seguindo a ordem cronológica da nossa apostila, só reforçando também que, como eu já mencionei antes, nós não vamos trabalhar ela na íntegra, né? São 124 páginas, eu fiz questão de não editar esse material para deixar um material de referência para vocês, a quem interessar possa. Acho que é muito válido isso daí. Então nós pulamos a aula 2, né? Não por não ser importante, é também legal, mas ela faz um contraponto com, falou a parte histórica dos fundamentos da logística, que eu acho que todo módulo começa daí, e depois falava sobre a atualidade. Então nós pulamos com uma boa razão para já ir para a aula 3, que seria a logística nas empresas. Né, já para entrar realmente na prática. Como eu disse, eu acredito que muitos de vocês estão tendo esse módulo porque a empresa de vocês, por razão de operação, tem uma ligação com a logística. Então nós vamos falar da logística nas empresas. A leitura recomendada para o exercício 2 é página 23 a 25, então são 3 páginas. Né? Espero que vocês façam também com bastante qualidade essa leitura. E nós vamos pegar alguns tópicos aqui para comentar e apresentar a questão 2, né? Valendo 2 pontos. Então, o que eu pretendo nesse vídeo aqui? A gente vai apresentar a atuação da logística nas empresas, entender de que forma essa atuação pode possibilitar ganhos, aumentar a lucratividade e aumentar o nível de serviço. Né? Só recapitular, a logística é toda aquela operação de transporte, de armazenagem, de compras, é toda aquela operação de tirar de fazer um transporte do ponto A até um ponto B, por exemplo, e todo esse universo que representa, né? A logística é uma ferramenta muito importante, então a gente começa na página 23, traçando um perfil do que é esse profissional de logística, né? Então, eu vou citar aqui, fazer alguns comentários, né? O profissional de logística estuda como prover de forma eficiente a lucratividade, ok? Nos serviços de distribuição para o cliente. Então, uma simples loja, né, uma empresa de comércio e afins, ela tem uma operação logística que não é uma exclusividade de transportadoras. Muita gente vê a logística como somente auxiliar de entrega e de carga e descarga, ou uma exclusividade de transportadoras, mas ela está presente em vários setores. Né? Uma empresa de serviços, como eu já comentei, tem um processo logístico muito complexo, uma loja de comércio também. Então, voltando, só para fechar o pensamento, então, é uma área muito ampla, falando, né? E que não é uma exclusividade para profissionais do sexo masculino, porque muita gente acha que é uma coisa extremamente braçal e resume isso à força física, à condição do sexo masculino, e está longe disso ser verdade. Né? Existem áreas administrativas, existem áreas de supervisão e até mesmo na carga e descarga de produtos menores em distribuidoras. Eu já trabalhei em empresas onde mulheres faziam um trabalho excelente na parte de separação e contagem, enfim. Existem muitas possibilidades de carreira, a gente falando nessa área logística. E falando desse profissional, vamos voltar aqui ao ponto. Então, ele trabalha no serviço de distribuição para o cliente, no fluxo de materiais dentro da empresa, não só um transporte
fora, mas dentro também. No planejamento de compra, passando pelo controle e organização dos estoques e matérias-primas, né? No planejamento do controle de produção e no controle de transportes e embalagens. Então vê que é um escopo aí, que é uma área muito grande também para a atuação desse profissional de logística. E a gente está falando de logística dentro da empresa. Quando a gente traça esse perfil do profissional de logística, a gente já consegue também entender o vulto, assim, o tamanho do que é o trabalho dele dentro das organizações, né? Vamos mais pontos aqui que eu queria comentar, depois eu vou falar. Vamos lá, o papel dentro das empresas também. A gente não vai falar de segmentos. As empresas, por definições, ela tem 3 segmentos principais. Ou ela é indústria, ela produz um produto, ou ela é comércio, ela comercializa esse produto, ou ela é serviços, ela conserta esse produto, por exemplo. Né? Então a gente não vai falar de segmentos aqui, a gente vai falar da importância da logística que se adequa a esses 3 segmentos que a gente está falando aqui. Então, lendo o 3.2 aqui da página 23 ainda, logística e a empresa. Em uma empresa, a logística surge como a necessidade de organizar o fluxo de produtos e serviços. Bem interessante, que caracteriza produtos e serviços também. Nesse momento, a gente pode estar pensando, porém, que isso é óbvio, porém a gente deve refletir o seguinte: será que toda empresa tem essa organização eficiente e integrada de fluxo de materiais e serviços? Será que toda empresa está pensando em todas as possibilidades do negócio ou pensa somente, só baixar aqui, em reduzir custos a qualquer preço, né? Gente, então só para resumir o texto aqui, que ele começa a levantar questões, né? Então vamos às respostas dele. Então, na logística, todo o fluxo, seja interno ou interno de produtos e serviços, esse é logística, esse é um papel do logística na empresa. Seja numa produção, da época que chega matéria-primas, que é comprada, que é estocada, e todo o fluxo interno também até chegar numa linha de produção, isso é logística. Né? Então, numa loja onde você está na área de vendas, pergunta se tem mais no estoque e o vendedor vai procurar também, isso é uma logística interna também. Passando, usando o exemplo do comércio também, chegando até áreas bem características como logística, que é o tal do CD, que é o centro de distribuição. Então, redes de lojas têm um único estoque que também provém as demandas dessas lojas menores. Também, e serviços também, já que a gente falou de indústria, linha de produção, falou de comércio, falar de serviços também. Você organizar um evento, por exemplo, né, que eu sempre uso você prestar um serviço, você tem que levar o seu material àquela área, isso também é logística e eu arrisco dizer que tem um papel, né, que tem um espaço dentro de todas as empresas, né? O texto também vai por um lado de globalização. Quando a gente fala de globalização, hoje, só baixar aqui, a globalização já é uma realidade, né? Já vem sendo dita há muito tempo, mas hoje o fato que, até isso é um exemplo pessoal também, até as minhas tias, assim, da terceira idade, já compram desses sites Wish, Alibaba, AliExpress, então compram da China, assim como todas as grandes empresas também. E demora, mas chega, então já é uma realidade. O mundo todo está negociando entre si. Então, quando a gente fala de logísticas dentro das empresas, os compradores eles não estão mais limitados a comprar aqui só da cidade de Manaus, por exemplo. A compra está sendo feita, só que para isso está sendo feita do mundo todo. Só que para isso deve haver um planejamento logístico, tanto a prazos de chegada, quanto a qualidade dos produtos, que é muito questionada também de certos países, se atende aquilo, mas dentro da logística hoje, e você compra e manda também para qualquer lugar do mundo. Então, quando a gente fala de globalização, isso é questão da nossa atividade 2, a gente vai traçar, depois eu comento um pouquinho mais, mas a gente vai traçar qual é o papel da logística dentro das empresas, né? E acrescentar com essa coisa da globalização. Então, essa coisa da globalização já é uma realidade e as empresas, elas não só compram do mundo todo, como elas têm a possibilidade também de vender
para o mundo todo. E a esse processo, como vocês sabem, com certeza, a gente dá o nome de globalização. Já era uma realidade, os containers que estão aqui atracados na nossa cidade provam isso. Só que a tecnologia, toda essa digitalização, toda essa conexão, né, levou a coisa ainda para outro patamar. Está cada vez mais acessível e mais presente nas organizações. Vamos lá, descendo aqui. A globalização. Vamos fazer um resumo do que a gente viu hoje, né? Resumindo aqui um texto. A logística empresarial é responsável por planejar desde a compra de matéria-prima, o armazenamento, a escolha das embalagens e a forma como o produto chegará até o cliente. A organização e a integração dos setores da empresa é algo fundamental e de responsabilidade de um profissional da área logística, que a gente traçou o perfil dele aqui. Entretanto, nada pode ser feito se o governo não assumir sua responsabilidade com a infraestrutura viária, que é suporte para o trabalho da logística. Então, o texto da globalização fala também de algumas questões governamentais, né? A gente vai falar por alto assim para não se aprofundar nesse termo. Mas as logísticas, para resumir tudo, as empresas em níveis logísticos elas dependem do governo em duas questões. Primeiro nas vias, né, nos modais de transporte, né? A qualidade das estradas, as vias, os mercados abertos com os países, então há leis e trabalhos de estrutura que dependem do governo. Tá? A gente não vai politizar a coisa aqui, nem falar de governo A, governo B, mas o governo que estiver em exercício, ele tem uma responsabilidade também, porque há políticas também de comércio exterior. A gente não vai se aprofundar nisso daí. A gente está falando que a gente vai se limitar a dizer que a política, em algum momento, ela depende de ações governamentais para ela ser exercida na sua totalidade. Principalmente quando a gente fala de importação, de questões de infraestrutura também, de estradas. A gente tem um grande exemplo aqui. Qual é agora? Eu esqueci o nome, mas essa AM aqui, essa estrada aqui do Amazonas que liga a Porto Velho, né? Vocês devem saber, até está sendo comentada bastante no comentário. Então, mas é uma estrada que está há anos aí, há décadas aí, e não é concretizada. Né? Ainda tem aquele trecho imenso ainda de... Então é uma questão também, sem querer falar de política, mas é uma questão governamental também. Se houvesse uma vontade política realmente, essa estrada já estaria pavimentada e desarmaria um grande argumento que a gente ouve assim quando a gente fala da nossa cidade, que é aquela questão de que Manaus tem uma logística complicada. Então a gente começa a entender quando a gente fala Manaus tem uma logística complicada, porque muita gente vê assim como uma ilha, né? Tem essa estrada que não está na sua totalidade, né? E os modais são não que a gente esteja ilhado, mas a maneira de chegar aqui é por uma outra via que são as fluviais. Tá? Mas voltando à coisa da logística nas empresas, está presente em todos os setores, a globalização já é uma realidade e em algum momento a gente depende de ações governamentais. Tá? Nossa atividade 2 vai falar sobre o perfil ideal do profissional de logística, né? E as coisas, o papel da empresa e a questão da globalização. Tá? Eu espero vocês com dúvidas, comentários, espero que tenha ficado claro aqui. Eu estou seguindo da página 23 a 25, que é a nossa leitura sugerida para essa unidade, e eu estou à disposição aqui para vocês. Então a gente está dando um passo à frente nos nossos fundamentos da logística. Tá? Mais uma vez me coloco à disposição. Até a próxima, até a semana que vem. Tenham todos uma boa semana.